Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, graça e paz. Oi, só para os bonitos. O pessoal em dúvida, né? Complicado. Que alegria a gente estar aqui em mais um encontro do DNA São Paulo. Parabéns ao pastor Marcelo, que tem liderado o coach aqui com tanta excelência e ver que o grupo da capital muito animado. Então, eu tenho convicção que isso é algo de Deus. Não é só do seu interesse, é um propósito de Deus para a capital, para as cidades que estão aqui ao redor. Deus quer mudar as nossas cidades no nome de Jesus. Louva a Deus pela vida do pastor Marcelo, e o que ele falou aqui do grupo é verdadeiro. Até eu só não fui arrancado, porque eu estou ali na liderança em alguns momentos, e é isso mesmo. Estamos entre líderes, e eu creio que o foco vai nos ajudar. A gente precisa ser focado. O tempo é escasso, a gente tem pouco tempo para tantas coisas para ser realizado. Eu quero bater um papo com vocês hoje aqui nessa manhã, sobre um assunto que não é estranho para você, que se chama crises. Quem pode dizer verdade? Eu já passei, estou passando, sou um homem ou uma mulher em crise. Crise é um assunto de todos nós. E crise é um assunto que não é distante ou alheio da maioria das pessoas, mas eu quero, antes de ler um texto e contar um pouquinho, eu quero bater um papo, não é uma palestra. Eu vou falar sobre crise, não sobre derrota. São duas coisas diferentes. Nós sofremos derrotas, mas a crise pode ser um instrumento de Deus para fazer você crescer ou desistir. Você que vai escolher. Antes eu quero mostrar aqui, tá aqui, meu nome é Ricardo Kapler com C, tá lá nas redes sociais, se quiser acompanhar. A minha esposa, que vai aparecer na tela aqui, que é a bênção de Deus na minha vida, minhas filhinhas. Já comprei uma espingarda com um cano curvado para pegar os pretendentes na curva ali, né? Uma bênção de Deus. Sou pastor da Igreja Batista Bethesda lá em Piracicaba, uma igreja que está no desafio como a de vocês, de alcançar uma cidade e num processo de transição ainda também. Somos uma igreja em célula, mas a transição não para. Então, se você quiser seguir a Bethesda lá nas redes sociais, é a Igreja Batista Bethesda lá, YouTube e nas redes lá. Vamos orar. Eu queria orar com você, mas eu quero convidar você a ficar em pé mais uma vez. E a minha conversa é sobre isso, enfrentando as crises na transição, enfrentando crises. Eu quero falar de célula, mas eu quero falar de crise, porque não tem como separar. Falar assim, não, a crise é só na igreja, não me afeta, ou a crise é dentro de mim, não tem a ver com as células. Crise é crise, crise é crise. As crises nos afetam a sua visão como pastor, aquilo que acontece na família afeta o pastoreio. Eu queria que você orasse mais uma vez agora, clamando a Deus que Ele falasse com você. Eu queria que você fizesse essa oração no nome de Jesus. Mas eu queria que você orasse também, porque eu sei que tem irmãos, tem líderes aqui, pastores, que precisam de cura e de uma resposta do Senhor. E eu queria que você pedisse isso a Ele. Não é o pastor Ricardo que vai trazer isso, não é o pastor Marcelo, é Ele te trouxe aqui, e eu queria que você colocasse isso diante dele, falando, Deus, eu estou em crise, põe as mãos, o Senhor é o Deus que pode me levar para um novo nível, para um novo caminho, me dá uma solução, me dá uma resposta, me dá perseverança, me dá uma ideia, me dá criatividade, derramar o seu favor. Vai orando, clamando a Deus, clamando ao Senhor no nome de Jesus, clamando a Deus, mas clama a Ele mesmo, clama a Ele. As crises vêm para te promover e não reprovar. Talvez esse é o óculos nessa manhã que a gente quer trazer. Deus, obrigado por esse imenso privilégio de estarmos juntos, estamos juntos, como líderes, pastores, discípulos, com um desejo único de alcançar as nossas cidades para Jesus, de ver uma revolução do Senhor. Por isso eu clamo a Ti que o Senhor faça uma obra nessa manhã, naqueles que pedem respostas, naqueles que têm enfrentado crises longas, naqueles que estão pedindo socorro e ajuda do Senhor, que o Senhor faça isso. Que esse bate-papo gere cura, gere, ó Deus, entendimento, gere, ó Deus, compreensão, ó Deus, empatia. Pedimos a Ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, gente. Quero só ler um versículo aqui, que diz assim, Hebreus 11, 8, vai dizendo, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde, diga mais tarde, receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Isso aqui indica nitidamente crise. E é exatamente isso que a gente está fazendo com pastores que estão num processo de transição. Alguns já podem se considerar uma igreja em célula, já completaram a transição,
Mas igreja em célula, igreja que está em mudança, é uma igreja que está indo para um lugar que você não sabe, você não passou por ele ainda. Igreja em crescimento é uma igreja, e isso tem sido um desafio pessoal. Eu estou frequentando a maior igreja ao qual eu fui membro, e pastoreando a maior igreja da história, a única igreja que eu pastoreei, e o que eu tenho falado com a minha liderança é, nós queremos andar por lugares que nós não andamos ainda. Passar por caminhos novos, isso significa o quê? Crise, é crise. Você não tem um mapa, você não sabe. E eu sei que o seu desejo, por isso que você está aqui, você sair de lá, igual o pastor Alexandre, a turma lá de Itanhaém, eu acho que é o pessoal mais longe. O São José, dá quanto tempo de São José aqui? Então, acho que está mais longe lá. Acordar 4 horas da manhã. Você estar aqui diz muito a seu respeito. Você pode dizer amém? Diz muito, gente. Sair de casa para ouvir uma palestra, para fazer um networking. E nós estamos num processo, todo mundo junto está no mesmo processo, que é o quê? Deus, queremos que as nossas igrejas alcancem o propósito do Senhor para elas. Queremos ver as nossas igrejas florescerem. Mas agora, qual é o grande problema? Nós estamos num processo que é chamado o quê? Transição. A terra da transição não é uma terra tranquila e ninguém aqui gosta de passar pela terra da transição. Tem alguém que diz, olha, eu quero... Não, porque a transição não é o nosso lugar. A transição não é o nosso ponto de chegada. A transição é o processo. A transição é o deserto. Agora, uma palavra para talvez aliviar o teu coração, e a gente vai falar algumas coisas sobre transição e sobre célula. Nós estamos constantemente passando pela terra da transição, e isso é para todo sempre. Quantos podem dizer misericórdia? E essa palavrinha pode ser traduzida por algo que se chama crise. Crise, crise, crise. Ô, palavra miserável, não é? Crise, nós somos pessoas que estão em crise. E eu quero contar as minhas crises para vocês aqui como pastor, que a maioria tem muito mais experiência do que eu, ministerial, com tantas outras crises, mas a minha jornada aqui. Mas agora, segundo o dicionário, crise significa um momento decisivo. Crise, gente, talvez você está olhando na perspectiva de que tudo está dando errado. Olha, eu planejei que o caminho era aquele, o futuro é aquele, mas aí eu peguei uma curva, um atalho, por erros meus, ou porque não era o tempo de Deus, mas toda crise é um momento decisivo, você precisa entender isso. Crise é uma alteração repentina no curso de algo, não depende de você. Algumas crises nos invadem, não marca data, não marca horário, não marca com a secretária, as crises fazem parte, e a verdade é que a palavra crise, ela provoca uma urticária na gente. Só ouvir isso aqui te atrai, mas fala, meu Deus, como é que eu faço para vencê-las? Porque eu venço uma crise e aparece outra. Eu venço outra, aparece uma outra que foi criada por alguém, um miserável que está no meu ministério, que eu não sei como me livrar daquele diácono. E costuma-se dizer que a palavra diácono é aquele que serve à mesa. Mas alguns diáconos da igreja, a palavra não deveria ser diáconos, mas diabolos. Porque é exatamente isso. Alguns líderes que estão lá, e foi a minha fala, eu tenho 15 dias, eu tenho um culto de líderes lá, que a nossa célula precisa ser igual à célula de Jesus, a nossa igreja precisa ser igual à igreja de Jesus, é a igreja de Jesus. Quantos creem nisso, digam amém. Quantos lideram célula aqui, levantem as mãos? Todo mundo? Você quer que a sua célula seja igual a de Jesus? Quantos querem de verdade? Então você saiba que lá vai ter um Judas. Se a sua célula é igual a de Jesus, e é isso que nós queremos, o Judas ou vai chegar, ou ele já está lá. Isso não tem que ter surpresa. Agora o que vai fazer a diferença é se você vai fazer igual a Jesus e servir a ele até o fim. Se você vai conseguir amá-lo sem se amargurar. E a palavra crise aqui tem a ver com vento. A origem da palavra crise é vento. Ele passa. Ela é passageira, mas significa que não tem como voltar mais ao antigo padrão. A crise não deixa você do mesmo jeito. Ou ela faz você voltar para trás e piorar, ou o principal objetivo da crise, assim tem sido o meu ministério até hoje, elas te levam para frente, elas fazem você crescer por dentro, elas fazem você compreender o processo de Deus. Então, vamos lá. Eu queria que vocês guardassem, antes de eu citar as crises, que a gente vai bater um papo, eu queria que você interagisse aqui, que igreja em células é uma igreja que está, e a palavra que pode resumir é mudanças. Você pode falar mudanças? Mudanças é o grande motor da visão celular. Se você é alguém que entrou na visão celular por um entendimento bíblico e falou, eu quero mudar para que eu não tenha mais mudança, porque eu não aguento mais gente que sai, gente que vem, eu queria ter um modelo que vem de Deus que faça eu ficar tranquilo. Vai embora, não volte mais para o DNA, desculpe pastor Marcelo, vou diminuir esse coaching. Vai fazer uma outra coisa, porque o grande motor do modelo celular é a palavra mudanças.
Nós queremos ser uma igreja que está constantemente mudando, mas eu queria que você pensasse em alguma coisa aqui, que pressões podem levar a gente a se desanimar. Eu sei que tem pessoas que começaram as suas igrejas, começaram a transição, ou completaram a transição, começaram muito bem, ou talvez não tão bem, e tem situações tais como as seguintes: a igreja chegou a 50 pessoas, mas de repente parou de crescer, e você está frustrado aqui, você não sabe o que fazer mais. Você fala, olha, eu comecei um processo de crescimento, eu vim numa curva grande de crescimento, mas estagnou. Eu não sei o que eu faço. Ou talvez você está crescendo lentamente. E aquelas pessoas ou aqueles processos que poderiam te ajudar a ter uma navegação tranquila, não são os que fazem ser uma navegação tranquila. A navegação está turbulenta dentro da tua igreja. E você está frustrado, talvez sozinho, se sentindo sobrecarregado. Ou talvez você é alguém que o seu problema e a sua crise é a seguinte: o dinheiro simplesmente desapareceu. As contas só estão aumentando, e as contas chegam muito mais rápido que as ofertas que entram. É crise, a palavra é crise. E no tempo de crise você não sabe o que fazer, você não sabe a quem recorrer, você não sabe mais o que orar mais, o que falar, o que criar. Ou talvez a sua crise seja a seguinte: olha, a visão, eu estou convicto da visão celular, isso está no meu coração, me pegou, mas não consolidou na igreja. Tem pessoas que não compreenderam. Sabe como é o nome desse processo, gente? O nome desse processo chama peneiragem. Deus está peneirando você. Você pode dizer amém? Ou misericórdia, Deus está trabalhando em você. Antes de Deus fazer uma obra em Piracicaba, eu estou muito mais do que convencido de que Ele tem que fazer uma obra em mim, na minha esposa, na minha liderança. Isso é difícil, porque a gente tem sonhos grandes que são deles, a gente tem perspectivas, a urgência da colheita, mas sempre Deus está trabalhando em nós, sempre Ele está peneirando. E eu queria que a gente fizesse algo aqui, rapidinho, que eu tenho algumas coisas para conversar com vocês, para a gente voltar no intervalo, vocês poderem perguntar. Eu queria que você se juntasse aí em trios, de preferência, vamos nos misturar aí com alguém que não é do seu grupo, vamos sair da zona de conforto e conversar um pouquinho assim. Quais as maiores crises que você está enfrentando hoje? Você tem algumas que você quer compartilhar? Qual é o impacto dela sobre a transição na igreja, na sua opinião? Olha, a minha crise afeta assim, assado. E a terceira, no que se refere a essa igreja que você está, eu preciso realmente de ajuda olha, eu preciso de ajuda nessa área. Então eu queria que você saísse aí, se movimenta aí, gente, sai da zona de conforto aí, vira a cadeira, e para você poder se abrir. Pastor, vai para longe das suas ovelhas, para você poder falar mal delas, misericórdia. Você falar, olha, meu Judas veio comigo no carro, Deus tenha misericórdia. O pior é se você estiver dormindo com Judas, né? Isso que é um problema.
Vão caminhar? Compartilharam aí? Mais 2 minutos. Tinha uns 110 inscritos até ontem, 112. Eu até te mandei, quando eu vi, eu falei, cara. Não, já tem que. A palavra estava taxativa. Aí, a administradora, essa que manda. Você também não foto do senhor aí com o povo que ligou aí. Ai, como que era o nome lá? Da onde que era? Não, era de interior, ele queria saber no interior. Onde é que quem tinha? era. No interior que fazer lá. Aí eu passei, joguei passar, passei. Não, o dele acho que era de interior, ele deu. Vamos voltar? A gente podia ficar nessa discussão a manhã toda, né? Vamos lá, vamos voltar? Já valeu? Você pode interromper aí no meio, você vai guardar para depois. É só para você poder partilhar algumas coisas. Gente, vamos lá. Queria que você, antes de eu contar algumas crises aqui, né, contar algumas lições que eu aprendi, entender que algumas coisas você não pode mudar na crise. Algumas coisas não dependem de você. Uma grande parte no processo de liderança, de implantação, de fazer as mudanças estruturais, tem a ver com a sua liderança, com o quanto você vai crescer. Mas as pessoas, a mudança das pessoas não depende de você. Quem concorda com isso? Ou não? Você não pode mudar as pessoas. Você não pode fazer a transição na cabeça dela. E a oração da serenidade do Reinhold Niebuhr diz algo que a gente precisa aguardar para continuar esse bate-papo aqui sobre crise. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar as que posso e sabedoria para saber a diferença, para discernir a diferença. Então, gente, isso aqui tem tudo a ver. Deus me dá a serenidade, primeiro de tudo. Crise é momento que você precisa de serenidade, sabedoria, paciência e saúde emocional, senão você não passa por elas. E aí a palavra é essa, para aceitar as coisas que você não pode mudar. Tem coisas que você não pode mudar. A sua aceitação, as pessoas amarem você, não depende de você.
a aprovação das pessoas não depende de você, por mais que você ache que depende. E coragem para mudar aquilo que você pode mudar e você deve mudar. Às vezes a gente confunde os canais. Nós queremos o quê? Mudar o que a gente não pode, e aquilo que cabe a nós como líderes, nós demoramos, nós somos lentos, nós temos medo de mudar, e sabedoria para entender as duas coisas. E aí, palavra crise, você já ouviu falar sobre isso? Em chinês, a palavra é weiji. Weiji, é mais ou menos isso no mandarim, e ela tem dois significados. Você já ouviu isso tantas vezes, que é o quê? Perigo e oportunidade. Eu tenho convicção mesmo, eu não sei qual é o nível, a carga das crises que você tem enfrentado como pastor, ou como membro, ou como discípulo, mas a crise, ela aponta essas duas coisas no processo da transição de uma igreja em células. É um perigo que está, talvez aí, dangerous, está em vermelho, está gritando, mas ela é uma grande oportunidade de Deus para o seu ministério, para a sua liderança, para a sua família. Quantos podem dizer amém? Eu tenho convicção que hoje, as maiores lições que eu aprendi no meu ministério, tenho aprendido, que tem levado a minha igreja a um crescimento, foram em momentos de crise, momentos de decisões, que foram momentos de grandes oportunidades que nós soubemos aproveitá-las. Mas vamos lá, eu quero partilhar quais são algumas das crises na transição que eu vivi. Eu brinquei com o pastor Marcelo, estava falando com o pastor Alexandre, nós poderíamos fazer uma conferência sobre crise, já pensou? Ia lotar. Conferência Nacional de Igrejas em Crises. Tem igrejas em células e igrejas em crises. Poderíamos ficar aqui no final de semana, mas eu queria, orando nesses dias aí, e a minha esposa falou, viu, é um assunto que você pode falar tranquilamente. Meu Deus, o que eu vou falar? Você é um ser em crise. Você já passou por tantas crises. E aí eu separei algumas delas aqui. A primeira é a crise teológica, que eu tinha até falado na época que era uma barreira. A primeira crise que eu me deparei foi realmente uma crise na minha teologia. Uma crise na minha caixinha bíblica, na minha maneira em que eu fui ensinado, doutrinado, e que eu tinha dificuldades com algumas coisas que eram paradigmas para mim. Porque eu olhava para algumas questões que Deus estava apontando diante de mim, nessa mudança da igreja, e aquilo se deparava com uma realidade que eu não tinha aprendido, que eu tinha medo, que era algo distante, que era algo como Abraão, que estava indo para um lugar que não sabia para onde estava indo, e mexia em algumas estruturas não fundamentais. Eu acho que era muito mais fruto da minha tradição religiosa baptista, por mais moderno que eu me achava. Eu achava que era um pastor moderno. Por isso eu quero dizer para você que não adianta nada, meu irmão, mudar o odre, talvez pintar a igreja de preto, colocar luz, se não mudar, se o vinho novo não estiver lá, se não mudar a essência. Você pode sair daqui falando, agora vou mudar a minha igreja, vou colocar a calça rasgada, vou ser um pastor mais jovem, vou jogar o paletó, eu vou entrar nessa. Não importa o que você faça, a mudança não é daí. A mudança é na essência e nos valores. Eu me lembro, eu falei há um tempo atrás, não sei nem se está no site, se na época, acho que deu uma travada aqui. Parou de anunciar aqui. Agora funcionou. Que, sem dúvida nenhuma, porque é uma crise teológica, na maioria das vezes não é algo que tem a ver, não é bíblico. Muitas pessoas demonizam. Uma das crises que eu passei era a questão até mesmo da nomenclatura, porque era uma crise teológica. Meu Deus, e agora eu chamo o PGM, ou eu chamo o grupo pequeno, grupo familiar, célula. E a grande questão para nós é que nós tínhamos um medo. É claro que a grande questão é o conceito, por causa de um preconceito. Eu pensava, meu Deus, se eu mudar para esse nome aqui, eu fazer de um outro jeito, vão me categorizar como um pentecostal maluco, vão me chamar de avivadinho. Um tempo desse tem um amigo muito próximo, ele estava no aeroporto, e o diabo sempre usa a fofoca, né? Porque a língua é o chicote do diabo, vocês sabem disso. Quando a gente começa a falar, e aí, Marcelo, como é que está o fulano? E aí, se ele não tem o coração, porque os amigos guardam o nosso coração na maldade. Se ele não é um homem de Deus, ele fala, fulano, ele falou isso de você. E aí esse amigo no aeroporto, ele falou para mim, sabe fulano? Então fulano, ele falou que você é avivadinho. Numa conotação negativa, né? Eu falei, amém, que ele me chame, que eu quero ser conhecido por ele como canela de fogo e tudo mais. Mas eu estou querendo falar sobre alguns rótulos que nós mesmos colocamos sobre as nossas igrejas e que nós temos medo, com uma preocupação com os outros, que não tem nada a ver com a nossa igreja. Eu me lembro que foi uma grande crise, não, mas pastor, é isso, é aquilo, que tinha a ver com isso. O que é um preconceito? Vamos ler todo mundo junto esse primeiro aqui? Qualquer. E o segundo?
de uma experiência pessoal ou imposta pelo meio. Intolerância. Uma grande crise e muitas coisas que você sabe, você está transicionando agora, que se falavam de igrejas em células, foram falados por pessoas que assumiram algumas coisas, generalizaram apressadamente, de uma experiência ou pessoal, ou que foi imposta pelo meio, igrejas que nem sabem, vocês concordam, o que é célula, o que é, não conhecem um pastor de igreja em célula, nunca foram estudar a fundo, biblicamente, teologicamente. A primeira mudança que eu precisei passar foi um entendimento, quando eu falo teológico, do que a Bíblia diz sobre a eclesiologia da igreja. Um entendimento de que a igreja ao qual eu pastoreava, a maneira de se fazer igreja, não era mais bíblica. Não era algo, na verdade, não era bíblico, era algo que veio se trazendo de tantos e tantos anos, e nunca eu parei para avaliar assim, Deus, o que realmente a eclesiologia do Novo Testamento fala sobre a igreja do Senhor? E por que eu não estou disposto a mudar? Quais são os meus medos? E foi uma longa jornada, até que a Bethesda realmente incorporasse alguns valores. E aí, uma segunda coisa foi essa, porque a mudança na cabeça veio. Eu comecei a entender. Eu realmente, não é porque o DNA me trouxe, eu conheci o DNA nessa jornada, muitos anos depois, que realmente foi instrumento de Deus para organizar a estrutura celular na Igreja Batista Bethesda, mas já dentro do meu coração, eu tinha uma compreensão bíblica de que esse era o caminho de Deus para a minha comunidade, não era um modismo teológico, não era um modismo, não era algo passageiro, não era porque a igreja A ou B, pelo contrário, na época, eu conhecia poucas, olhe lá, poucas, numa palma da mão, igrejas batistas que eram igrejas em células. Era igreja com grupos, igrejas que tinham grupos de koinonia, mas foi uma mudança, e a primeira coisa que você precisa vencer, você precisa ter convicção. Você pode dizer amém? Você precisa sair daqui, porque a transição não acontece na sua igreja, pastor, porque você não está convencido ainda. Você tem medo da denominação, você fica, e agora, será que eu avanço, será que eu não vou? Mas o que o presbítero vai falar? E se a convenção interferir? E se a minha igreja não for mais considerada? E aquilo outro? E isso é uma grande crise que precisa ser vencida, senão não haverá transição. Você não pode não falar para ninguém. Você não fala para diácono, diábolo, presbítero, esposa, amigo de ministério, mas o Deus da transição, que está transicionando você, os efeitos são impedidos, porque dentro de você, você não acredita. Dentro de você, você ainda tem dúvidas. Eu não estou falando medo é outra coisa. Você tem dúvidas cruciais que não foram resolvidas por causa da falta de preparo ou talvez por abandonar o velho. Diga assim, eu só posso entrar no novo se eu abandonar o velho. Amém? Você tem que abandonar o velho, meu irmão. Você quer o novo de Deus e dói. Você tem que dar tchau para o velho. Segunda crise que tem a ver ligado a isso era a crise da mudança. Por quê? Eu comecei a entender, aquilo era algo que fazia parte de, não, é isso mesmo, é um caminho sem volta, não dá para voltar atrás. E nós entramos num processo de que as mudanças precisavam, algumas serem rápidas, urgentes, e a igreja está constantemente precisando mudar. E não é fácil. Porque toda vez que a gente chega, agora eu cheguei, agora eu transicionei. Agora eu estabeleci a minha escola de líderes, agora está funcionando. Aquela estabilização ou aquele ponto de chegada é exatamente o lugar que você precisa começar a preparar uma mudança para voltar a crescer. O nosso problema é que a gente olha para o mapa e diz assim, eu preciso chegar do ponto A ao ponto B. Quando a gente chega no ponto B, nós achamos que acabou, cheguei, e não chega nunca. Eu me lembro que uma das conversas eu tive lá no retiro de Belo Horizonte, o retiro dos pastores, quantos estiveram lá já? Eu me lembro que eu conversando com o pastor Roberto Botrel, que é responsável pelo DNA na Europa toda, é um autor do livro Multiplicação, e tomando um café, ele deu um nó na minha cabeça, que eu comecei a falar, abrir, falando, olha, a igreja está crescendo, as coisas estão indo bem, e ele só falava uma frase assim para mim, o seu problema é que você quer pousar. Aí eu não entendi nada na hora, falei, não entendi alhos com bugalhos, o seu problema é que você quer pousar. Ele repetiu isso, parecia um mantra, o seu problema é que você quer pousar. Falei, esse cara está ficando maluco, o que é isso? É avião? O cara está não estou entendendo, tem nada a ver com isso. E aí eu captei no insight, ele falou, Ricardo, o problema é porque você quer parar. Você tem um ponto de chegada e você acha que ali é do ponto A para o ponto B. As mudanças, elas são para todo sempre, diga misericórdia. O que nós precisamos entender, o Charles Darwin diz que não é a espécie mais forte que sobrevive, tampouco a mais inteligente, mas sim a mais adaptável às mudanças. A igreja que vai crescer é aquela que está
constantemente, não é o mudar, lembra que eu falei de essência? O mudar por mudar, mas constantemente entendendo o seu tempo, discernindo o tempo de Deus, o kairos de Deus, entendendo a sua cultura, entendendo e enxergando e vivendo no futuro. Quantos querem ter uma igreja que vai fazer a diferença? Digam amém. Você precisa estudar o futuro, meu irmão. Você precisa estar com a cabeça no futuro, os pés no chão, mas constantemente avaliando o futuro. Olha o que diz o Heráclito: nada é permanente, exceto a mudança. As coisas vão mudar. A igreja está mudando. As pessoas, eu vou falar até num dos pontos que eu acho que é comum a todos aqui, as pessoas não permanecem conosco para sempre, não é novela, não é filme da Disney. Igreja, diga assim, igreja não é filme da Disney, e nem novela da Globo, não é. Aquela pessoa que você falou, poxa, eu ganhei, eu batizei, eu discipulei, eu ungi, querido, ela vai embora. Agora, eu não estou falando que não há lealdade, não há fidelidade, não há pessoas que vão fazer essa jornada inteira com você. Mas isso tem a ver com mudança. Uma outra coisa, o Stephen Hawking diz que inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança, se adaptar a adaptações. Qual é o nosso problema? Nós começamos a fazer uma transição e nós começamos a obter um sucesso e aprender a fazer as coisas, as células. Nós paramos de mudar, nós paramos de reavaliar. A Bethesda, nós estamos numa grande crise. Nós estamos aí empacados, já era para a gente ter ultrapassado muitas células, e a minha oração tem sido, vindo para cá dirigindo, Deus, o que é que a gente precisa mudar? Deus, onde é que a gente ficou estagnado, que nós nos acomodamos, que nós fazemos relativamente bem, mas que é exatamente o que está impedindo a igreja ir para o nível de cima? E são coisas que não são fáceis. Olha, o John Kennedy diz que a mudança é a lei da vida, e aqueles que apenas olham para o passado ou para o presente, irão com certeza perder o futuro. Deus trouxe você aqui porque Ele não quer que você perca o futuro, amém? Você precisa entender que o futuro é um lugar, o futuro é um destino. O povo de Israel, ele podia chegar na terra prometida em 15 dias, mas levou quanto tempo? 40 anos. Então, o seu futuro pode estar a 15 dias ou a 40 anos, você faz a sua escolha. Você vai definir isso. Uma outra coisa aqui, a crise do limite. Essa crise da mudança, ela é permanente. Há muitas coisas que eu poderia falar. O meu objetivo não é falar de uma parte técnica, mas é dessas crises. Porque, gente, mudar... Lembra aquela frase que diz que em time, como é? Isso é exatamente o contrário da visão celular. Em time que se ganha, mais nós precisamos reavaliar e mexer para chegar no futuro, para alcançar o futuro. Porque o tradicional de hoje é o novo que envelheceu. O Luiz de Carvalho, lembra o Luiz de Carvalho, falecido? Você sabia que ele foi o pioneiro em introduzir o violão na igreja? Quem sabia disso? Já parou para pensar? Luiz de Carvalho, na época dele era a vanguarda. Nesse tempo, um sinônimo de tradicionalismo. Aquilo que você faz na sua igreja, que hoje é vanguarda, pode envelhecer e se tornar tradicional. Eu tenho falado com a minha equipe, gente, olha, a Bethesda tem tentado ser uma igreja que está na vanguarda, mas tudo isso que a gente faz, se nós não mudarmos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, vai ficar algo tradicional, nós podemos perder o fluxo das mudanças de Deus para nós. Então, talvez eu quero dar um time aí para você pensar um pouco, o que é que precisa mudar lá? O que é que você está precisando mudar? Porque aí eu falei da mudança do que a gente faz, mas a principal crise é que nós precisamos mudar. Cadê os pastores aqui? Levanta a mão, pastores aqui. Você é o teto para que a sua igreja cresça ou não. Dói ouvir isso, não? Dói demais. É a terceira crise, que é a crise que eu passei, que é a crise do limite. Eu me lembro que nós transicionamos, e mais ou menos no ano de 2009, essa crise eu tenho todo ano, eu cheguei a um momento do meu ministério de que as coisas estavam indo bem. Hoje eu tenho tudo para uma igreja de manutenção. Eu falei ontem com a reunião da equipe, a gente tem um staff lá, uma administradora, um ministro de adoração, de jovens, falando, nós poderíamos ficar aqui mantendo, porque tem coisa demais a igreja, tem demanda demais, só que não é esse o propósito de Deus para a igreja. Uma cidade em expansão requer não uma igreja de manutenção, mas uma igreja em expansão. Quantos creem nisso? Sua cidade está crescendo, por que a igreja não? A cidade está mudando, a cidade está acelerando nas mudanças. Todo respeito, irmão, não conheço a igreja da maioria, só a do Marcelo. Igreja é o único lugar que tem coisa que você não acha em nenhum lugar. Todo respeito, meu irmão, não vai ficar ofendido, talvez aqui não é a tua igreja, a igreja é o único lugar que às vezes tem bancos que não tem em nenhum outro lugar, você não tem no shopping, você não tem em nenhum lugar, e às vezes o pastor quer fazer uma mudança, alguém, não mexe nesse banco, porque foi o meu avô que pagou, leva para sua casa, miserável, dá vontade de falar, traz seu sofá e leva ele para casa. Nós queremos manter algumas coisas
que é para mudar. Aí eu não estou entrando na questão financeira e tudo mais, eu estou querendo mexer com, eu quero que você saia bravo aqui comigo mesmo. Porque a mudança só vem quando mexe, você sai da sua zona do conforto. E a crise do limite, eu me lembro que eu cheguei em 2009 numa crise no ministério. Pensando em abandonar, não porque o ministério estava mal, pelo contrário, eu vivi um bom momento, a igreja estava batizando, pessoas crescendo, porque eu me vi num limite pessoal de que eu não conseguia levar a minha comunidade para um outro nível. Eu me vi limitado, eu falei, Deus, a tarefa é muito grande, a tarefa é maior, e eu me sinto esgotado, sem os recursos, sem as habilidades, e essa crise é necessária para o seu crescimento. Quantos se sentem um pouquinho assim? Talvez, só eu? Só eu, continuo com essa crise para todo sempre. A crise do limite, ela é um paradoxo. Primeiro, que tem que continuar assim para todo sempre, porque no dia que você achar que eu sou muito bom para essa igreja, você vai embora para outra. Eu sou muito melhor porque o povo não me acompanha, eu sou quase um Ayrton Senna, lembra que ele não está entre nós, né? O Ayrton Senna não está entre nós, eu sou quase o Ayrton Senna na liderança, eu sou um visionário, eu sou quase um Bill Hybels brasileiro. Só que esse rebanhinho, o líder, ele faz o quê? Qual é a grande, liderar vamos falar uma definição, influenciar. Você precisa avaliar, Deus sempre põe isso no meu rosto, filho. Às vezes a gente reclama das nossas igrejas, né? Que a minha igreja não acompanha, que a minha igreja não tem visão. Será? Será? E a crise do limite nos leva a entender o quê? Aprenda hoje para liderar amanhã, para sempre. Quando você para de aprender, você para de liderar. Quando você para de conhecer e aprender célula, aprender novos caminhos, aprender com quem está na frente, aprender com quem está começando, você não pode liderar. Olha o que diz o Warren Bennis, especialista em liderança. O que distingue os líderes dos seguidores é a capacidade de desenvolver e aperfeiçoar suas habilidades, porque líderes são aprendizes. Eu me lembro que naquele ano de 2009, foi uma crise realmente séria, que eu pensei em deixar a igreja. Porque eu falei para minha esposa, olha, eu não estou conseguindo, mas aquela crise redefiniu os outros anos, os próximos anos do meu ministério, porque eu falei, Deus, eu tenho uma opção, ou eu vou me redescobrir, eu vou crescer, eu vou procurar pessoas, eu vou conversar com quem está na frente, eu vou fazer conexões com pessoas que estão muito tempo à frente para me estimular, ou eu vou parar. E eu tomei a primeira decisão, que é me conectar com pessoas. Você está aqui, o coaching tem esse objetivo, amém? Se conectar com gente que está na sua frente, ajudar aqueles que estão lá atrás, compartilhar com aqueles que estão no mesmo nível, mas também se associar com pessoas que vão te levar para frente, diga amém. Agora você só vai naquela reunião lá, se tiver alguém, meu irmão, todo respeito à nossa ordem dos pastores, você só vai naquela reunião de pastores, que não é conversa sobre crise, é de compartilhar derrota, e você tem vontade de pegar uma coisa e falar, eu vou vender tomate, não vou ser pastor. Porque eu não estou falando de compartilhar, eu estou compartilhando crises. É diferente, os salmistas começavam falando, ó Deus, eu estou mal, mas louvado seja o Senhor é a minha esperança, o Senhor é a minha rocha. Mas há algumas reuniões que não são compartilhar de crises para oração, são compartilhar de uma alma angustiada, que não vê uma luz do fim do túnel, que não crê em Deus, não é? Que bota você mais para baixo. Eu ia em algumas reuniões que eu saía pior, eu falava, meu Deus do céu, ou às vezes eu saía, ó o orgulho, até melhor, eu falei, Deus achava que eu estava mal, estou voando, glória a Deus, Senhor tem misericórdia do povo. O que eu estou querendo dizer? Que você não vai se associe com pessoas que vão te levar para frente, que vão te encorajar. Você pode dizer amém? Uma outra coisa é a seguinte, olha só, quem escolhe mediocridade não se destaca. Quem escolhe a média, não olhe. Agora é claro, dois extremos aqui. Tem tanta coisa que eu podia falar, vou reduzir que a gente tem o tempo aqui. Primeiro extremo é você não ver o ponto positivo no seu ministério e falar, poxa, meu ministério é uma porcaria. Não, enxergue o que Deus está fazendo. Amém? Enxergue, glorifique a Deus por aquilo que Ele está fazendo, porque Ele está fazendo, louvado seja o nome de Jesus. Não olhe tanto para frente, ou para quem está na sua frente, que você não reconheça o trabalhar de Deus nas pequenas coisas, o apontar de Deus para um futuro de paz, de propósitos grandiosos, de transformação, de favor, de crescimento. Creia sempre. Mas também tome cuidado nesse processo de crer, de se comparar com pessoas que estão atrás e dizer, nós estamos muito bem. Não, quem escolhe mediocridade não se destaca. Olhe além. Creia que Deus tem mais para a sua igreja. Quantos creem nisso? Deus tem mais, gente. Deus pode fazer muito mais em um ano do que Ele fez em 10 no seu ministério. Deus pode levar além, mas você precisa acreditar mais do que eu acredito. Eu tenho orado, Deus, o Senhor pode fazer, o Senhor pode mudar, eu não vou desistir. E aí, olha só, você precisa encarar o gigante, ó, esse cara é macho, é o que você está passando.
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Sabe o que é a lei do limite, querido? Olha aqui, encare o gigante. Qual é o gigante? Escrever um trilho, começar as células, fazer a transição, ordenar pastores, ungir novos líderes, confiar. Você precisa fazer isso, encarar, que é a lei do limite. Vença os seus limites, encare os seus limites, saia do barco, gente. Você lembra da passagem lá, que quando eles viram Jesus andando sobre as águas, gritaram de medo? É a visão celular inclinando. A gente não reconhece, será que é de Deus, será que não é? A gente grita de medo, a gente não sabe se vai para lá, mas sabe o que Jesus fala? Venha, 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 sai do barco. Porque quem sai do barco conta milagres a respeito de si. Agora, quem fica no barco vai contar milagres a respeito dos outros. Você quer contar? Não, porque eu conheço uma igreja lá, Belo Horizonte, Paulo Mazzoni, pastor Marcelo Santos está fazendo isso. Não, Deus quer que conte os milagres que Ele vai fazer na sua igreja em nome de Jesus. Só que você precisa sair do barco. Sair do barco corre o risco de afundar. Afundar como Pedro afundou. Mas sabe qual que é a boa notícia? Quando a gente diz, Senhor, me salva, ajuda-me. O que Ele faz? Ele sempre nos levanta. Não desista. Uma quarta coisa é a seguinte, antes, o Jim Rohn, ele diz algo, para fazer mais eu tenho que ser mais. Querido, cresça na sua liderança. O pastor Marcelo, eu vou falar isso por ser meu amigo, e ele é um exemplo, ele está constantemente se aperfeiçoando, o cara é mestre em teologia, é sério, tem uma bagagem. E aí outro dia eu vejo no Facebook ele fazendo um mestrado lá na Sul-Americana. Eu falei, o que você está fazendo lá? Não, e aí? Não, está acrescentando, é professor do Haggai. Sabe o que isso significa? Ele não quer parar de crescer. Não pare de crescer. Não pare de investir na sua liderança. Quantos precisam crescer na liderança? Digam amém. Existem 4 maneiras de você crescer em liderança. A primeira delas é lendo. Leia tudo que você puder sobre liderança, sobre igreja em célula. Primeiro de tudo. A leitura te ajuda a evitar os erros que alguns homens cometeram lá. Você adquire sabedoria lendo. Segundo, sabe o que é? Frequentando congressos de liderança, indo para qualquer canto que fale de liderança. Eu vou para qualquer canto. Tem uma palestra, pode ser o preço que for. É uma palestra que vai lá o Chiquinho da esquina que fez sucesso vendendo alface. Eu vou ouvir ele falar de liderança. Ouça, vá ouvir. Terceiro, sabe o que você precisa fazer? Converse com pessoas na sua área que estão na sua frente. Faça qualquer coisa para ter um tempo para conversar, para almoçar. Eu tento fazer isso. Eu estou em algum lugar, eu pago o que for necessário, um almoço, um café, para aprender a fazer perguntas. Aprenda a fazer perguntas. E o último, lidere, lidere. Fala aí para o irmão que está do seu lado, lidere. Lidere, faça isso. É o tema, lidere, faça alguma coisa. Quarto, gente, sabe qual que é? A crise da comparação. A crise da comparação. Numa época de Facebook, de curtida, a quantidade dos seguidores, e é difícil a gente fugir disso. E algumas pessoas que só vão nos seguir se nós tivermos muitos seguidores. É um mundo de ilusão, um mundo que começa a dizer que o seu valor e o seu sucesso está no virtual, e a gente precisa curar o coração, é ou não é? Que a gente coloca lá aquela frase, você pega a sua melhor frase, você pegou, você falou, uau, que insight! E aí você volta toda hora para ver quantas pessoas curtiram. Poxa, 3 pessoas miseráveis. Eu tenho certeza que essa mesma frase, se fosse o Cláudio Duarte, ia dar 2.500.000 pessoas, mas porque sou eu. E a gente está brincando, mas de repente, Satanás ele usa isso para falar para você que seu ministério não é relevante, para falar que você não tem valor, para falar que você só vai ter valor quando você estiver aqui assado. E nós começamos a nos comparar. Comparar a fama do fulano ou do beltrano, comparar as nossas igrejas. E é complicado, irmãos. Eu me lembro que quando eu comecei a Bethesda, era uma miséria que o culto era às 7h30. Então, um segredo para você o seu coração ficar bem, marque sempre mais cedo o culto. E eu me lembro que eu ia, a Bethesda não crescia, não tinha ninguém, o povo faltava, espirrou, não ia no culto, e eu tinha que passar por 10 igrejas cheias, gente. Parecia que cada semana que eu passava, a minha vazia e a outra cheia. Eu falava, Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, o que eu estou fazendo de errado? É a Quadrangular lotada, é a Nazareno lotada, é a Batista de Cima lotada, e eu trabalhando, eu plantando, e nada. E mesmo que você esteja me censurando aí, nós comparamos. A gente olha no Facebook, a gente olha aquela foto, deve ser visão panorâmica, não pode ser. Eu quero fazer uma confissão aqui, pastores, é sério. Minha esposa sempre fala um negócio, ela fala, pastor é assim, caixa cheio, igreja cheia, ele já fica feliz. O caixa com dinheiro e a igreja lotada, ele fica feliz. E quem estiver sem nenhum pecado, atire a primeira pedra, é ou não é? Quantos querem ver a igreja cheia, digam amém.
né? Nós sabemos que esse não é o critério de saúde da igreja, mas quantos querem a igreja cheia no final de semana? Diga amém. Todo mundo luta com isso, é ou não é? Lutou miserável, foi viajar bem nesse fim de semana que era conferência. E parece que toda vez que você convida um pastor de fora, menos gente vai. Você já teve essa sensação? Aí a sua tentação é olhar para o pastor e falar: pastor, a igreja é mais cheia, mas não sei porque o povo não veio hoje. Alguém já passou por isso? Alguém já passou por essa situação? Alguém já foi envergonhado pelo povo? Mas Deus está fazendo isso para trabalhar em nós, gente. Para trabalhar na nossa motivação. Para trabalhar naquilo que realmente importa. E aí eu me lembro, uma confissão, essa semana eu olhando, tem uma igreja próxima lá, que é diferente. Nós estamos num outro projeto de igreja, gente. Não é mais igreja de programa, os critérios são outros. Nós estamos fazendo discípulos, amém? Toma cuidado de não celebrar o sucesso do outro, do vizinho. Toma cuidado de você desqualificar o que Deus está fazendo no vizinho. Dizer, mas também não é em célula. Mas também tem dinheiro. Mas também é heresia. Mas também é quase universal. É sério? Isso diz muito a respeito do nosso coração. Me lembro que, algumas semanas atrás, eu no Facebook, e aí eu olhando uma igreja lá, eu falei, olá, alô, tá meio vaziazinha, né? E a minha esposa, muito usada por Deus, pare com isso no nome de Jesus. Aí eu voltei, eu falei, é verdade. Pare com isso. Porque às vezes a gente parece que quer achar, e não é só na nossa que está com crise. A do outro também está. E a comparação é algo que você precisa guardar. Tem algumas frases aqui. O importante, como diz a Pete, uma profeta brasileira, ela diz que o importante é ser você mesmo. Mesmo que seja estranho, seja você, meu irmão, com os seus dons. Amém? O seu contexto não é o contexto da Igreja Batista Central de Belo Horizonte. O seu bairro não é igual, a sua cidade não é igual, você não tem os mesmos dons, e como diz o pastor Joel Osteen, fomos ungidos para sermos nós mesmos, louvado seja o nome de Jesus. Deus chamou você para ser você, meu irmão, não o pastor da igreja A ou B. Deus chamou você para ser você, não para ser o Ed René Kivitz. Às vezes eu vejo alguns pastores novos e me dá raiva, eu peco muito. Eles querem lhes falar sobre a Teodiceia. Aí eu falei, miserável, ele não é desse jeito, ele quer copiar. Ele quer ser um Ed Renezinho, ou ele quer ser um Mazoninho, ou ele quer ser um Marcelinho. Você foi ungido para ser você, querido, nos seus dons, nas suas fraquezas. Deus vai mostrar o poder, mas você precisa entender isso. Você precisa ficar à vontade com o que Deus te deu. Não é a armadura de Saul. Davi, ele derrubou o gigante com o quê? Com uma funda e uma pedra. Não foi com a armadura de Saul. Não cabe nele. Uma outra frase do pastor Andy Stanley: não existe vitória nas comparações. Comparação, gente, é distração. Corra a sua corrida. Faça o seu ministério, celebre a história de Deus na sua igreja, pare de olhar, porque é uma dificuldade que a gente tem. A gente começa a perguntar, é uma pergunta que a gente faz, às vezes para nos inspirar, ou às vezes para nos amedrontar e nos comparar. Quantas células está lá, irmão? Aí ele, tantas, misericórdia. Eu só tenho 30, ele tem quase 200. Quantas células tem lá, irmão? 9. Ai, glória a Deus, eu estou melhor. Glória, começou primeiro que eu, estou na frente na corrida. Corra a sua corrida, meu irmão. Celebre o propósito de Deus lá. Creia no que Deus vai fazer lá. Não existe vitória nas comparações. A comparação nos destrói, nos atrasa. A comparação coloca peso, coloca amargura no nosso coração. Para com isso. Se você tem dificuldade com as redes sociais, sai de lá, irmão. Veja menos, tire do celular. Ou comece a fazer o contrário. Quando você vê alguém que está na sua frente, de verdade, genuinamente, Deus, muito obrigado, o prospera, o abençoa, celebre a vitória do seu vizinho em nome de Jesus. Você está disposto que a sua igreja não seja a maior da sua denominação? Às vezes Deus faz isso, porque Ele coloca a bênção na cabeça de quem Ele quer, e às vezes de pessoas que falam, mas o cara não tem nem teologia, não sabe nem falar. O cara chapeludo, lógico que lá não tem teologia. Como é que pode a igreja daquele cara estar assim? Como é que pode estar assado? Aquele outro irmão, ele estudou comigo no seminário, era um ignorante. Nossa, gente, não tinha potencial nenhum. A igreja dele está abarrotada, deve estar vendendo o evangelho. Glorifique a Deus, receba aquilo que é seu. Uma outra crise, vamos lá, é a crise do abandono. Essa dói. A crise do abandono significa que pessoas sairão da sua igreja. Eu me lembro que a Bethesda tem perdido, porque a igreja de célula vai solidificando os valores, e quem vai ficando é quem realmente está convicto. Mas, durante muito tempo, a nossa igreja lá, não que não teve afastados, pessoas não saíram, mas era raro. A gente já perdia poucas pessoas, mas nós passamos por uma crise em 2014 e tal. Primeiro, Deus trabalhou em mim.
Eu quero dizer para você que, é claro, eu continuo achando que a melhor igreja para se estar é a minha igreja, mas ela não é a única, gente. Existem outras comunidades que são igualmente saudáveis e igrejas do Senhor. As pessoas podem ir para lá, as pessoas abandonam, as pessoas vão embora, existem ciclos, elas deixam. Agora, qual foi a grande dificuldade que eu passei, sabe qual foi? Foi a crise que eu comecei a ver tudo negativo. O diabo começou a roubar a minha alegria. E olha, a igreja continuou crescendo, a gente continuou multiplicando célula, batizando, mas foi uma crise de 1 ano e meio em que havia uma voz que dizia, alguma coisa está errada, alguma coisa não está certa, porque o que a igreja fez errado, nós precisamos nos avaliar e precisamos sim, mas eu queria falar algumas coisas para você aqui. Primeiro, veja só, coloquei algumas frases. Assim como Deus traz as pessoas para as nossas vidas de modo sobrenatural, Ele vai tirar algumas pessoas de nós sobrenaturalmente também. Algumas pessoas é Deus que está tirando as suas muletas, para que você não dependa de líderes, de pessoas. Agora olha aqui, eu li um livro, pode procurar, ou vai deixar você mais doente ou vai te ajudar, me ajudou. Que chama Os que Descem Além do Tempo em que forem úteis, deixa-as ir. Algo que eu descobri que tem trazido saúde para os meus líderes de célula, é claro, não é assim, perder quem não se pode perder. Mas há muitas pessoas que nunca estiveram com você, não estão com você, e dentro. E a gente vai, por quê, irmão? Por que você está indo embora? E você sabe, você não quer admitir, que ele não está com você. Ele não está dentro dessa visão. Ele joga contra. E aí, existem também pessoas, lembra que eu falei que não é novela da Disney? Que elas passam por uma temporada para abençoar as nossas igrejas e elas vão embora. Elas passam por um período, elas abençoam e acabou o tempo delas. Quem concorda com isso, diga misericórdia. Mas é isso que vai ajudar você a ter saúde interior, porque eu vejo uma outra frase aqui, é a seguinte: quando Deus coloca pessoas em seu caminho, veja só, você não precisa tentar obter o favor delas e fazer tudo perfeitamente para mantê-las felizes. Quando é gente que Deus trouxe, meu irmão, diga amém, Deus trouxe, que você ganhou para Jesus, você não precisa constantemente ficar com medo de desagradá-las. Meu Deus, se eu fizer isso, ele vai perder esse líder do louvor. Ah, se eu confrontá-lo sobre a visão, ele vai picar a mula. Você precisa entender a diferença, que eu acho que está aqui sim. Se você permanecer aberto, Deus lhe dará as pessoas que não estão apenas com você, mas que são por você. Sabe qual é a diferença? Pessoas que estão com você é aquele pessoal que está lá, enquanto as coisas saem do jeito que elas acham que devem ser. Enquanto a igreja está confortavelmente do jeito que elas acham que tem que ser a igreja. Mas quando a igreja começar a mudar, e nós falamos de mudança, elas são as primeiras a dizer, a igreja não é mais a mesma, quando era no salão azul era melhor, não tinha mais comunhão. Você era um pastor que visitava, agora não visita mais, virou coaching. Até tem o nome aí. Você não é mais um pastor de ovelhas, você quer ser pastor de mega igreja. Estou indo embora para a igreja do vizinho, porque essas pessoas estão conosco, mas Deus quer dar pessoas que são por nós. Sabe quem são pessoas que são por nós? Não importa o quanto a gente erra, o quanto a igreja muda, elas foram plantadas por Deus lá, em nome de Jesus. Você crê nisso? Eu vindo para cá, eu recebi um WhatsApp, meu coração de verdade. Essa é uma crise que, lógico, ela é cíclica, mas que eu amadureci muito nesse processo, muito. Deus amadureci muito nesse processo. Aí me mandaram, a irmã fulano de tal está indo para uma outra igreja. Ela quer conversar com você. Às vezes, sabe como que eu tenho feito? De verdade, irmãos. Eu não tento convencer a ficar aqueles que já foram embora faz tempo. Eu não tento falar, pelo amor de Deus, não me abandona. A igreja é do Senhor, Ele edificará a igreja. Quantos creem nisso? Agora, é claro, existem os desanimados, os afastados. É uma outra conversa. Gente que está sendo atacado pelo diabo. Estou falando de gente que quer ir para outra comunidade. Sabe como eu vou fazer para essa irmã, que a amo? Se você estiver assistindo, irmã, te amo de coração. Eu vou dizer, irmã, muito obrigado pelo quanto você foi útil aqui. Amo a sua vida, mas eu quero abençoar para que você seja a bênção lá. Ela vai regalar um olho, mas nem vai insistir para eu ficar. Como é que pode? Quantas pessoas que saíram da igreja e falaram, porque o pastor nem insistiu para eu ficar. Ela não iria ficar do mesmo jeito. E se ficasse, ia ficar porque eu fiz ela ficar. Então, essa foi uma grande crise. E aí você precisa entender que, gente, você vai ser criticado, hein? Quantos estão sendo criticados aí? Você até... primeiro, não se pode agradar a todos. Você não vai, você não é chamado. Se você quer agradar a todos, não vai ser pastor, vai vender sorvete daqui bom, irmão.
quer agradar, olhe lá, ainda tem gente que não gosta. Não se pode agradar alguém o tempo todo, mas você pode tomar a decisão de agradar a Deus, louvado seja o nome de Jesus. É isso que você é chamado, querido. Agora, é claro, né? Quando o princípio de Bob, se Bob tem problema com todo mundo, o problema é Bob. Toma cuidado também, que você pegar uma igreja de 300 e deixar ela com 10 e achar, estou fazendo a vontade de Deus. Eu tenho um pastor que foi meu pastor, se ele estiver assistindo, que Jesus trabalha no coração dele, né? Que eu me lembro que aquilo foi sintomático para mim. Ele iniciou o ministério dele falando assim, eu tenho um propósito nessa igreja. Eu me lembro, eu era um seminarista. Ser fiel, nem que seja eu o último a apagar a luz. E aquilo eu falei, como assim? Como assim? É claro que você precisa avaliar. Se você está indo, todo mundo embora, todo mundo te deixando, até a sua esposa já falou, eu vou para outra igreja. O negócio é sério. Vamos caminhar para terminar. Ó. Não poder, mas a gente, algo na perda de pessoas. Sempre, gente, olha aqui. Sempre. Não importa a circunstância. Nós podemos crescer com Deus na profundidade, em nome de Jesus. A crise da visão, não vou falar muito mais, que eu quero dar tempo para a gente ir para o break e conversar. A crise da visão é a crise da clareza. Há um momento na transição em que nós somos convencidos da visão, por isso implantamos. Mas chega um momento, se você já se você já não está enfrentando, de que essa crise ela é necessária, que é o quê? A crise da visão, ou seja, a visão precisa ser cada vez mais clara, e às vezes ela não é tão clara para as pessoas. Comunicação não é o que se diz, é o que se entende. Talvez você está muito convencido de célula, é verdade, é o primeiro passo, você está convicto, mas você sempre vai precisar fazer o caminho de entender se está chegando no povo. Às vezes o povo, não é que o povo não acompanha, é que ainda você não conseguiu encontrar o caminho de fazer chegar no coração do povo. De fazer a visão ser clara. Fazer o povo explicar essa visão. Não há um trilho claro. Essa é uma crise constante. Como diz o Bill Hybels, o que ele diz? A visão vaza. Ela pode ter começado muito bem, mas chegaram centenas de pessoas novas. A comunicação da visão é algo, e cansa a gente, que é cíclico, é domingo após domingo, 15 dias que você deixou de falar, já se perdeu, já esfriou, aquele que entendia já deixou de entender. Então, o grande desafio e a grande crise é essa, de como redescobrir maneiras de comunicar essa visão, de ensinar essa visão e tudo mais. Vamos caminhar. O penúltimo, crise financeira. Essa, quem é que já passou por ela aí? Só eu? Todo mundo passando num Brasil em crise. Gente, isso foi cíclico na história da Igreja Batista Bethesda, porque eu me lembro que quando, não vou contar a história novamente, tem no site lá, quando eu falei de avaliar a atenção, nós começamos uma comunidade num lugar muito pobre, com 3 famílias, sem dinheiro nenhum, num salão alugado, o meu salário, eu trabalhava aqui, eu trabalhava em Ermelino Matarazzo, trabalhava aqui na Arcelor, na Belgo, aqui, que é bem pertinho, no Parque Ecológico do Tietê. Deixei esse emprego para começar a Igreja Batista Bethesda em Piracicaba, e o meu salário era R$60. A gente não tinha dinheiro. Mas sabe o que a gente tinha? Sonho, convicção, fé, e nós fomos dando os passos. Só que tem o seguinte, dar o passo de R$1.000 é uma coisa, só que é o passo, era muito para a gente. Nós fomos dando, a igreja foi crescendo, a igreja foi avançando, mas avançando pela fé, até o ano de 2016, que nós inauguramos um espaço que alguns conhecem lá, relativamente grande, 5.000 metros lá, só que foi um grande desafio. Por quê? Era uma fábrica abandonada, velha, era um lixão. Eu não trouxe foto porque eu estou me lembrando dessa história agora. Era um lixão mesmo, toda abandonada. No momento do Brasil em crise, a crise estava no auge, a igreja não tinha nenhum real no caixa, mas era um momento de mudança, e nós decidimos dar o passo. Resultado, sabe o que Deus fez? Deus honrou, pode dizer amém? Estamos lá. E, lógico, ainda tem muita coisa para ser paga, mas nós investimos naquele local, sabe quanto? Eu pedi para a minha administradora um tempo atrás, Karina, faz o levantamento de tudo que a gente gastou nesse lugar. Sabe quanto a gente gastou naquele lugar? R$800.000. Sabe de onde veio esse dinheiro? Não sei até agora. O passo de fé. Qual é a palavra que eu quero dar para você? E hoje nós estamos num novo passo para dar. Nós estamos constantemente num passo, e às vezes a gente tem medo de dar o passo. Mas sabe qual é a palavra que Deus deu para a Igreja Batista Bethesda? E eu falei para a minha liderança no GD passado, gente, nós estamos aí para dar espaço. Deus falou um negócio para nós nunca tivemos dinheiro nesses 11 anos, estamos do mesmo jeito, então nós vamos avançar. Deus é conosco, porque eu acredito que o seguinte, vai aparecer aqui na tela, a obra de Deus, feita de acordo com a vontade de Deus, jamais terá falta dos recursos de Deus. Eu sei que nós estamos passando por crise financeira, mas guarde isso aqui, a crise nunca é de dinheiro, a crise é de fé. A crise não é de dinheiro, gente.
Porque a igreja não é banco para juntar dinheiro. A crise é na medida do passo da fé e daquilo que Deus falou com você e da sua coragem. Isso é um abacaxi que você vai ter que descascar. Fala para o irmão que está do seu lado, fala, esse abacaxi você vai ter que descascar. Agora, é claro, princípios de finança, de sabedoria no gerir a questão administrativa da igreja, de planejamento, também fazem parte. É paradoxal. Mas a crise financeira, e nós estamos ainda enfrentando esse ano todo, a gente está ali empatado, e trouxemos um pastor, um casal de adoração, e Deus não está deixando faltar, é algo constante. Mas sabe qual é a grande crise para ser equacionada? É o nosso coração. É o nosso coração, é a nossa fé, é a nossa confiança de que Deus continua conosco. Mesmo quando diminui, Deus é com você. Você crê nisso? Amém ou não? Mas sabe o que o diabo fala quando o caixa cai? Está ruindo tudo, vai fechar, você não vai conseguir pagar. Você vai ter que mandar embora. E às vezes, a grande dificuldade da crise é esse paradoxo de que às vezes você precisa dar um passo para trás. Em algumas circunstâncias, às vezes, você precisa tomar decisões difíceis. Às vezes você precisa cortar algumas coisas que não são prioritárias, isso é algo que Deus vai te dar discernimento, entendimento, mas a crise financeira, sabe como é que a tua igreja vai chegar num novo nível? Coragem, meu irmão, aumente a sua fé, estique a sua fé no nome de Jesus. Nós estamos nesse momento em que estamos ali sob controle, nós estamos nível Brasil, a Bethesda, nós estamos começando uma nova igreja americana. Se você me perguntar, nós temos dinheiro? Não temos nenhum, mas nós vamos dar o passo, porque Deus falou. Deus falou. Nós estamos começando um processo lá, igual o pastor Marcelo me falou aqui, que vai ter que reformar, e é pela fé, porque quando nós paramos de andar pela fé, fica no nosso braço. Quando a gente começa a contar as moedas, fica na nossa mão. Quantos querem avançar? Digam amém. A obra de Deus será constantemente pela fé, é a medida da fé. E o último, aqui, para a gente bater um papo, antes, sua boca denuncia aquilo que você crê. Querido, creia, declare, ore, profetize, guarde o seu coração no nome de Jesus, amém? No nome de Jesus. E aí eu quero falar que tem coisa, a crise da gestão do tempo, isso eu não vou nem parar tanto, que é a crise que surgiu agora, nem estava esse ponto falando com o pastor Alexandre ali. A crise de gerir o tempo é uma crise eterna para todo sempre, para sempre. A grande crise da visão celular é você equacionar descanso, tempo para a família e também sacrifício, porque a medida do ministério é o sacrifício, é o se doar sem se estragar. Qual é o limite entre ser um pastor vagabundo e também ser um workaholic? Como é que eu faço uma agenda? Porque pastores, quem está de tempo integral aqui, levanta a mão, quem está de tempo integral? O seu problema é que você não tem chefe, o chefe é Deus. E é um grande desafio que é gerir o tempo. Faça uma agenda. Leia sobre gestão do tempo, converse com pessoas que estão na frente no ministério, pessoas que são mais disciplinadas, cresça em disciplina, cresça nas prioridades, corte aquilo que tem que ser cortado, o problema nosso é que a gente fica querendo fazer o papel a gente faz aquilo que outras pessoas na igreja poderiam fazer. E aquilo que só a gente faz, a gente não consegue fazer porque está fazendo aquilo que o outro deveria fazer. Aí eu só visito, e o sermãozinho vagabundo no domingo, que é aquele sanduichinho frio para a igreja, sem unção, sem preparo, é aquele da internet, é aquele que você pegou e ouviu, porque você não teve tempo para se dedicar à oração e à palavra de Deus e a treinar líderes. Deus te chamou para preparar líderes. E aí, como diz o Milor Fernandes, quem mata tempo não é assassino, é suicida. Tempo é a moeda dos vencedores. Você pode dizer tempo é a moeda dos vencedores? Esse é o assunto que eu tenho estudado, 2 assuntos atualmente, que é criatividade e gestão do tempo, que eu tenho lido, e quão indisciplinado eu sou em muitas áreas, eu preciso ler mais, mas eu quero dizer algo para você. Não existe tempo para ser tudo para todos, e não existe tempo para fazer todas as coisas. Sabe o que significa sucesso? Uma das raízes da palavra sucesso significa cortar. O pastor Marcelo tem dado conta, porque ele é muito mais disciplinado que eu, mas eu lembro que o P7 falou, poxa, olha, e alguns amigos, você vai lá fazer a prova da docência do Haggai, e eu às vezes penso, poxa, até acho que foi ele, eu te indico lá no negócio de docente, é um negócio que eu gosto, é área de liderança, tenho uma afinidade com o Haggai, já fiz cursos do Haggai, mas eu cheguei a uma conclusão, não vou poder, não dá para mim. Poxa, queria muito, mas não dá para mim, porque sucesso é cortar, com dor no coração, não dá para ter foco, eu não consigo. Então você precisa entender que não vai dar para você falar 3 línguas agora, é uma por vez. Tem pastor que ele quer fazer espanhol, squash, tênis, visitar a Europa, treinar a África, treinar líderes. Querido, algumas coisas não dá para fazer. Algumas coisas você vai precisar cortar.
Algumas coisas você vai ter que abrir mão, sem culpa, estudar sobre gestão do tempo, conversar com pastores e conversar com o Senhor do tempo em nome de Jesus. E eu fecho, bom, a gente pode resumir tudo isso como crise interior com conselhos que ficam. Primeiro, vá a Deus e arrependa-se da sua incredulidade. Gente, crise é crise, há pessoas em crise, muitas vezes as crises vão e voltam, mas muitas vezes elas se perpetuam porque nós duvidamos do caráter de Deus. E a Bíblia diz no Salmo 125 que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que jamais se abalam. O problema não é o seu redor, é a confiança no Senhor. Talvez você precise nessa manhã, antes do break, dizer: Deus, tenha misericórdia, eu tenho duvidado mesmo do Senhor. Eu estou precisando renovar a minha convicção. Segundo, aprofunde as suas raízes. Aprofunde as raízes, gente. Eu coloquei o tema como enraizado, de que visão celular, você precisa entender que antes de crescer exteriormente e para fora, é para baixo. Sabe por que você está passando por esse monte de coisa aí? É porque Deus quer aprofundar as suas raízes como pastor. Para você sustentar o crescimento, sustentar o que virá, como diz o Salmo 1:3, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz, prospera. Dói, hein? Que a gente quer tudo tão rápido. A gente olha para uma igreja que levou anos e a gente quer na hora. Aprofunde suas raízes, aprofundar faz de você grande por dentro, gente. Para aguentar as pancadas, para aguentar o alto preço que é ser pastor de uma igreja que vai fazer a diferença na sua cidade, que é ter estrutura para não perder a sua família, ter estrutura para não perder a doçura, para não perder a alegria e não perder a paixão, querido. Tem muita gente ganhando o mundo e perdendo a alma. Então, o Richard Foster diz o quê? Que superficialidade é a maldição dos nossos dias. A doutrina da satisfação instantânea é um dos principais problemas espirituais. A necessidade desesperadora hoje em dia não é de um número maior de pessoas inteligentes ou bem dotadas, mas sim de pessoas profundas. Sabe o que vai fazer você ser profundo? Tem uma palavrinha: crise. Vença as suas crises, encare as suas crises, cresça, tire tempo para avaliar, não deixe de confiar em Deus, não desista, continue no nome de Jesus, esteja enraizado, para que o fruto se chame Jesus, para que as pessoas, todo fruto que você der tenha sabor de Jesus. Você pode dizer amém? Para que aconteça isso aqui, você possa ao terceiro desfrutar a jornada. Gente, tem que desfrutar a jornada, louvado seja Deus. Eu tenho sonhos, pastor Marcelo, eu creio que tem. Ontem a gente fez o exercício no staff, com a nossa ministra de administração, que trabalhou no mundo corporativo, ela é espetacular, um exercício de coaching, que é o linha do tempo. Aí ela traçou uma linha, ela faz uma linha até 2017, de tudo de bom que aconteceu para você. E depois o exercício foi: agora trace aí os próximos 10 anos, quais são os seus sonhos. E eu tenho muitos sonhos que eu quero que seja do tamanho de Deus. Mas sabe o que Deus falou comigo ontem? Aumentei os sonhos, maximizei, quero planejar, orar, jejuar, mas eu não posso deixar de desfrutar a jornada. Eu não posso deixar de me alegrar em algo que eu estou fazendo hoje, treinando líderes com os problemas, de apresentar um bebê, não vou falar fazer um velório, não dá para dar alegria, né? Fazer um casamento, e tantas coisas no nome de Jesus, porque muitas pessoas ficam presas no processo e não progridem, porque elas constantemente querem estar em outro lugar. Eu sei que você tem, quantos têm visão, digam amém. Lembra que eu falei de futuro? E aí continua dizendo que, tanto em relação ao que o Senhor as está ensinando, quanto no que estão colocando suas mãos, elas querem que o Senhor desenvolva suas raízes em meio às suas paixões, onde se sentem mais vivas. Mas nem sempre funciona assim. Não podemos assistir somente a aulas opcionais no processo de desenvolvimento de nossas raízes. As crises fazem parte, gente. Tudo isso faz parte. Olha a frase do Benning Libscher, líder do Jesus Culture. Faz parte. Deus está tratando você aqui. Renove sua paixão e guarde seu coração. Gente, de tudo que se pode guardar, o Salomão disse: guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A gente pode passar por um monte de crise e estar com o coração cheio de Deus, apaixonado pela família, apaixonado pela igreja. O problema é: não endureça, não deixe seu coração se amargurar, fique de pé. E o último é esse aqui, ó. Eu falei da paixão, que o que ferve por dentro cheira por fora. Você precisa estar apaixonado aqui. Quantos creem nisso, digam amém. Você precisa sair daqui com a paixão renovada no Senhor, se fortalecer nele, sonhar um novo sonho nessa manhã. Mas está indo mal. Amanhã Deus pode fazer uma mudança. Você não crê no Deus do impossível? Ele pode fazer que tudo mude. É Ele que dá o crescimento, é Ele que conecta pessoas do seu caminho. E o último é isso: vá até o fim e termine o que Deus te chamou para fazer. Vá até o final, não desista. Eu costumo dizer na Igreja Batista Bethesda que o meu carro não tem marcha ré. O carro da Bethesda não tem marcha ré, nós não voltamos atrás.
Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. E eu acredito firmemente nessa frase do Martin Luther King aqui, que ele diz que se não puder voar, gente, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje, mas continue em frente de qualquer jeito, porque é para frente que se anda no nome de Jesus. Ah, mas está indo devagar, pastor, a transição, pastor Marcelo, está demorando. Nós, sabe o que a gente faz? A gente superestima demais o que a gente pode fazer em um ano e subestima aquilo que Deus pode fazer em 10. Não subestime, continue andando para frente, continue celebrando os pequenos começos. Não queira começar onde outros estão terminando, como diz o pastor Carlito Paz. Tem muita coisa para acontecer no nome de Jesus. Eu quero que você fique de pé aí, que eu quero orar com você antes da gente dividir em grupos. E você conhece a parábola do bambu chinês. Durante 5 anos, não se consegue ver nada exteriormente, apenas um brotinho que começa a surgir da terra no 4º ano. Mas durante todo esse processo, sabe o que está acontecendo com o bambu chinês? Ele está aprofundando as suas raízes e no 5º ano, ele cresce exponencialmente até 25 metros. É isso que Deus está fazendo com a gente. Você crê nisso? Você crê que as crises são um retrato do bambu chinês? Você quer ter uma igreja que seja semelhante a um carvalho ou um cogumelo? As crises vão te ajudar no longo prazo da jornada no nome de Jesus. Junta aí com quem está, dá a mão para quem está do seu lado, eu quero orar com você. Eu quero orar com você, meu irmão. Estamos juntos nas mesmas crises, mas a sua oração vai ser: Deus, me dá crises novas, eu quero passar de fase. Deixa eu vencer as antigas, como o povo de Israel. Eu não quero rodar em círculos. Me dá crises novas, gigantes novos, problemas novos, situações novas. Eu quero crescer em nome de Jesus. Porque antes da sua igreja crescer, Deus quer fazer com que você cresça. Louvado seja o nome de Jesus. Vai orando, querido. Vai clamando a Deus, talvez chorando diante de Deus. Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra há de completá-lo através de Cristo Jesus. Ele vai completar a obra porque Ele prometeu. Ele prometeu. Mas a pergunta é: você crê? Você acredita? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todo processo de peneiragem de Deus é porque Ele é o grande tapeceiro que está construindo uma história na sua vida, na sua família, na sua comunidade. Mas você precisa acreditar que Deus está trabalhando. Deus, Ele não desperdiça uma dor. Deus não desperdiça uma crise. Deus não desperdiça um problema. Deus está trabalhando para aqueles que nele esperam. Vai orando, querido. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O ambiente em que se há fé, Deus é honrado, Deus se manifesta. Talvez você precise dizer: Deus me perdoa porque eu tenho duvidado, eu tenho olhado para a circunstância. Eu preciso de uma mente transformada. Eu preciso mudar a minha maneira de falar. Porque a língua é o leme que conduz o barco da sua vida. Não use a sua língua para amaldiçoar aquilo que Deus está fazendo. Comece a dizer: Deus, transforma-me. Transforma a minha igreja. Comece a abençoar os seus líderes. Comece a talvez pedir ajuda, visão renovada. Ó Pai, no nome de Jesus. Deus, ajuda-nos a enfrentar as crises da transição, que são muitas. Crises na família, crises com filhos, crises na liderança. Tantas dezenas de crises que poderíamos falar e que irmãos aqui têm vivido outras. Mas eu suplico a Ti que a crise seja uma oportunidade de ver o milagre de Deus, de ver a provisão do Senhor, de ver, ó Deus, o Senhor levar o nosso ministério para um outro nível, ó Pai. Mas eu quero pedir a Ti que o Senhor traga a nós arrependimento, mudança, perseverança, Senhor. Pai, ajuda o Teu povo a continuar, dá a eles perseverança, graça, paixão. Mas eu clamo a Ti que o Senhor derrame uma colheita abundante sobre as nossas igrejas. Um favor, ó Deus, algo exponencial, que haja, ó Deus, uma mudança nas nossas cidades, uma mudança de atmosfera. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor edificará a igreja é Tua, por isso entregamos ela nas Tuas mãos, e suplicamos: enche-nos com o Espírito Santo, enche-nos com o Teu poder. Pai, mas eu suplico por tantos quantos estão machucados, feridos, amargurados, cura o coração do Teu povo em nome de Jesus. Cura, ó Deus, derrama sobre eles bálsamo, mel.
Ó Deus, cura que vem do alto, que vem do Senhor, dando a eles uma saída, dando a eles uma resposta, dando a eles entendimento.